Como está sendo a sua experiência com a TV OLED? Confesso que estou pensando em pegar uma também para utilizar como monitor. Abraço. Eu adquiri, uma LG OLED 42 como monitor. Eu estou usando realmente como monitor, eu não estou usando ela como TV. Muita gente está usando ela como TV. Ela é uma TV de fato, só para deixar claro. Mas eu já estava acostumado a utilizar monitores de 43 polegadas, então eu passei para 42. Alguns detalhes importantes, se você está realmente pensando em fazer isso. Primeiro, em relação a preço, em relação à usabilidade e tal. Mas mesmo assim, tem algumas dicas importantes pra ver se vale ou não vale a pena. Primeiro ponto, eu comprei ela num preço muito bom, tava num preço promocional. Quando eu peguei a C4 de 42, ela tava por volta dos R$4.000. É muito dinheiro, óbvio, não é um monitor barato. Porém, se você for pegar um monitor gamer de alta qualidade e tal, não sei o que, ou pegar um Samsung, alguma coisa, G, qualquer coisa, ele também vai ser um monitor bem caro, né? E monitores maiores normalmente são ultra-wide, e esses ultra-wide são bem caros. Chega a ter monitor de 5 a 10 mil reais. Então a gente tá falando dessa categoria, só pra deixar claro. Esse monitor, ele seria uma opção, ele não seria um concorrente com esses monitores. Essa TV, no caso, ela não concorre com monitores normais. Eu não tô falando de monitor de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Aliás, 2.000 reais. Acho que de 1.000 a 2.000 reais é o mais normal. Segundo, obviamente, isso é para um setup muito mais caro, porque é uma TV 4K. Eu não recomendo rodar em resolução menor. Normalmente não fica legal. O que você pode fazer é utilizar o DLSS, o FSR, o ZSS, ou mesmo o do patinho, né? O Lossless Scaling, para você fazer upscaling. Mas tenha em mente que isso não é para um setup normal. Então a gente já não tá falando de upgrade aqui pra maioria dos brasileiros. É uma coisa bem restritiva porque é bem caro. Por outro lado, é uma TV. Então se você quiser utilizar para duas coisas, né? Vamos dizer que você fala assim, eu quero ter uma TV no meu quarto e eu quero ter eu quero um monitor pro meu PC. Você pode ter as duas coisas em um só e aí você partir pra isso. Eu acho que é o que faz mais sentido. Então tem uma galera que pensa assim, mas pô, vou comprar esse monitor caro pra caramba, coisa de Playboy, muito caro. E uma TV e um monitor no mesmo? Porque o tempo de resposta do OLED, que era a limitação de TVs, tem muita gente que tem medo de pegar a TV para monitor por isso. Mas a grande limitação era o tempo de resposta. E o OLED não sofre desse problema. Muito pelo contrário, ele tem um tempo de resposta melhor do que muitos monitores, a maioria dos monitores. Então faz todo sentido você comprar um para poder utilizar como TV e monitor ao mesmo tempo. Então acho que essa é uma solução viável pelo preço que estava custando, né? Então você pode colocar na sua mesa e aí se ela tá na sua cama, gosta de assistir um filme, de jogar no controle, consumir conteúdo adulto, leia-se anime, enfim, é anime mesmo, tá? Você pode utilizar. E, cara, a qualidade de imagem do OLED é simplesmente absurda. Eu não diria que é inigualável, porque tem coisas que chegam muito perto, mas é provavelmente uma das melhores experiências, se não a melhor que você pode ter de qualidade de imagem. Eu diria que é o upgrade final para quem já tem um PC muito bom e tá feliz com o PC que tem. Na época, eu peguei essa TV 4K e ela tava custando por volta disso, de R$4.000, a LG C4 de 42 polegadas. O estoque dela simplesmente desapareceu depois do vídeo que eu fiz. Provavelmente ela já tinha um estoque baixo e aí a galera acabou se animando, né, com o vídeo e acabou comprando e ela desapareceu. Logo depois surgiu a LG C5 de 42 polegadas. Ela tinha uma promoção no site da LG para primeira compra que ela caía para R$4.500, alguma coisa assim, R$4.800, alguma coisa assim. Para as duas TVs eu comprei a garantia adicional, que era por volta dos R$500, então ficou um pouco mais caro, porém ele estende a garantia dela por mais um ano. Eu recomendo, eu não sou de comprar garantia estendida para absolutamente nada, mas para isso eu recomendo porque eu tive muito azar com TV no primeiro ano. Todas as TVs que eu tive na minha vida deram problema. Todas. E algumas no primeiro ano. Então a minha LG C1, por exemplo, a CX na verdade que eu tenho, ela deu problema faltando poucos meses para ter, pouquíssimo, na verdade acho que faltava um mês para terminar a garantia. Essa LG CC
C4 de 42 eu acabei trocando por uma C5 porque o preço estava muito próximo. Na verdade, eu acabei pagando o mesmo preço, né? Se considerar os descontos e o seguro e tudo mais. E eu troquei pela C5 de 42. Aí você perguntando agora da experiência, como foi? Bom, a C4 de 42 foi excepcional. Se comparar, por exemplo, com... Não dá pra comparar muito, mas se você tem um monitor VA, você vai sentir a diferença. Porque o monitor OLED, principalmente como as TVs OLED, quando você vai usar como monitor, no modo gaming, ela tem um pico de brilho mais baixo. Eles fazem meio que como uma proteção, e aí você não tem exatamente o mesmo pico de brilho que você teria, ou o mesmo brilho constante que você tem numa TV ou num monitor VA. Porém, todo o restante é positivo. Outras desvantagens, por exemplo, o amarelo na TV é meio esquisito. Esse amarelo das TVs é meio esquisitinho, né, no OLED. Então, algumas coisinhas você vai acabar estranhando, mas no geral é muito boa. Foi uma experiência, assim, sensacional, né? Eu trocaria hoje tranquilamente o meu VA de novo por um OLED. O problema que eu tive, e a gente ainda não conseguiu identificar com essa LG C5 de 42 polegadas, é que ela começou a apresentar artefatos em 144 Hz. É uma TV que ela roda 120 e 144 Hz. Inclusive o modo 144 Hz não é tão intuitivo para você desbloquear, você precisa entrar nos menus para desbloquear. Mas ainda assim eu recomendaria. Quando eu limitei a 120, os problemas diminuíram e praticamente desapareceram, e no final só tava tendo problemas no desktop. Eu acredito que a LG tá trazendo firmwares para resolver isso, mas eles não conseguiram identificar qual é o problema e eu fui obrigado a devolver essa TV, a C5 de 42 polegadas. Como eu não tinha outra para colocar, eu comprei a C5 de 48 polegadas, inclusive já contei em outro vídeo para vocês essa experiência e tô utilizando ela. Em resumo, a experiência do OLED é essa. Eu já usei por vários anos a TV, eu não tive o problema de burn-in ainda com a LG CX que eu tenho, e eu uso ela assim incessantemente por vários anos. Pode contar aí mais ou menos desde o fim de um ano depois do lançamento dela, que foi quando eu comprei, não lembro quando que é. Como monitor, muito bom. Em alguns jogos eu sinto que tem um pouquinho de prejuízo, como por exemplo, tô jogando Battlefield 6, mesmo com o SDR, né, com o HDR desligado, tem alguns pontos escuros do jogo que ela acaba ficando realmente muito escuro. O que deveria ser bom, acaba sendo uma desvantagem. Então requer que você faça alguns ajustes justamente pra ela ser muito realista. Tem gente que pergunta, pô, mas usar um monitor de 42 polegadas não faz mal? Não, se você usar numa distância minimamente adequada. Eu tenho uma mesa que ela tem uma profundidade de 80 centímetros e a minha TV, ela está no fundo, né, então eu tô praticamente mais de 80 centímetros longe dela, porque você sente, eu ainda fico longe, eu não fico colado na mesa, eu fico longe. Não tenho problema de distorção, porque a resolução é 4K, a contagem de pixels é absurda, e o OLED, assim, a qualidade da imagem é muito boa. Em relação a texto, não vi nenhum tipo de problema, nenhum tipo de cintilação, nenhum tipo de prejuízo que tem em alguns outros monitores, em algumas outras configurações que para tamanhos muito grandes acabam prejudicando. No geral, uma experiência muito boa. A de 48 que eu tô usando, eu vou inclusive fazer uma mudança na minha mesa, eu vou colocar uma mesa com um tampo ainda maior. Então eu vou pegar um tampo ainda mais profundo, com uma distância maior do monitor. Eu falo monitor, você entendeu, é a TV, né? Eu tô usando a TV num suporte, então não é qualquer suporte que vai aguentar a TV, ela pesa muitos quilos, eu acho que são 14 ou 16, eu não sei, eu não lembro exatamente, tem aí nas especificações do produto. Eu tô usando sem o pé, então diminui um pouco o peso, na verdade diminui bastante, mas pelo tamanho da de 48 daria pra você usar ela com o pé da própria TV. Se não, existem aqueles suportes elevados que você pode colocar e eu recomendo muito. Não só para essa TV, mas para outros monitores que não tem ajuste de altura. Para você ficar na altura ideal. Ah, mas é muito grande, eu vou ter que ficar olhando para os cantos. Você pode diminuir as janelas, você pode colocar várias, por exemplo, eu tô fazendo a live agora, eu tô com 8 janelas abertas e todas estão com tamanhos excelentes. Para jogar, mas aí o HUD vai ficar muito longe. Isso acontece também com monitor ultra-wide, tá? Então fique esperto que se você vai comprar um monitor ultra-wide, isso também pode acontecer. O que você pode fazer em vários, pelo menos em todos os jogos que eu vi até agora mais modernos, você pode mudar a posição do HUD. Então o HUD pode fechar, né, as informações que estão do lado, você pode fechar ela mais próximo do seu campo de visão. No Battlefield 6, por exemplo, eu fiz isso. Eu fui lá, mexi no HUD e agora ele tá muito mais na minha visão periférica. Para jogos é simplesmente sensacional, o HDR é maravilhoso em jogos, é uma das melhores experiências, se não a melhor, que você não vai poder ter para jogos HDR, né? Então lembrando que a dimerização é local, pontual, por pixel. Algumas TVs, por exemplo, mini LED, que tem 1200, 1600 zonas, esse aqui tem todas as zonas possíveis, porque os LEDs se iluminam individualmente. Então a iluminação é basicamente perfeita, não tem aquele efeito halo, né? Que é aquele vazamento de luz um pouquinho para fora e tal. É muito bom. O problema, obviamente, é o preço. Eu gostaria que fosse mais acessível, eu gostaria que as mini LEDs aparecessem em tamanhos menores. Eu vi que a TCL tá lançando algumas TVs, espero que ela traga em tamanhos menores para que a gente possa fazer. Eu diria que uma TV de provavelmente 32 polegadas já seria muito bom para o monitor, seria um preço mais acessível. Então, essas são as limitações do OLED. É claro que algumas fabricantes estão começando a trazer alguns monitores OLED menores,
Isso vai ser excelente, tá? Porque vai tornar mais acessível a tecnologia. Eu acho que isso aqui não deveria ser uma coisa só para quem pode comprar a TV de R$ 4.000. Deveria ser muito mais acessível. E a essa altura eu acho que já deveria estar sendo mais acessível, tá? Então eu realmente espero que as empresas comecem a trazer OLED, mini LED, melhorem a tecnologia, né? E lembrando que o painel é só uma parte, você precisa também dos recursos que vão acompanhar. Especificamente para essas daqui, como eu disse, eu usei a LG C4 de 42, a LG C5 de 42 e a LG C4 de 48 polegadas. A C4 de 48 polegadas é que tá disponível nesse momento, inclusive vou deixar os links aí depois pra vocês, dá uma conferida. É uma TV que já está saindo, já saiu na verdade de linha, e isso acontece muito. De repente você quer comprar mesmo uma TV pra você, fique esperto porque quando sai de linha costuma ficar com um preço muito bom. Então esse aqui para monitor também seja uma boa. Se não conseguir encontrar, você vai ter que esperar uma próxima geração. Existem outros modelos, como por exemplo as LG, se eu não me engano, são da série B, né, ou da série G, que são superiores, e as inferiores, que infelizmente não tem tamanhos menores, mas você encontra em 48 polegadas. Então também fique esperto, porque algumas dessas TVs, e isso eu tô dizendo para geral, tá? Não é só para você que vai usar como monitor, não, você que vai usar como TV. Algumas dessas TVs, elas não incorporam tecnologias ou upgrades que tiveram de uma geração para outra. As LG C4 para C5 são um bom exemplo disso. A C5, ela trouxe incremento de brilho, porque ela trouxe uma melhora na dimerização. Então, principalmente no modo game, né, as TVs mais novas da LG C5, elas têm um pico de brilho maior, elas têm um brilho geral maior, que é muito bom. Mas só nas TVs acima de 50 polegadas. De 48 para baixo, não. Ou seja, essa de 48 a C5, posso estar enganado, mas enfim, eu sei que a 42 com certeza. Dá uma conferida na de 48, mas a de 42 eu tenho certeza que o pico foi, a diferença de brilho foi muito menor. E esse ganho tecnológico que teve, né, para melhorar, que é o Micro Lens Array, né, o MLA, ele não foi implementado na LG C5 de 42 polegadas. Então, quando você vai comprar uma geração mais nova e tal, fique esperto para ver se as tecnologias realmente estão sendo implementadas naquele modelo e naquele tamanho específico que você está comprando. Isso serve para qualquer fabricante, para qualquer modelo, inclusive para qualquer monitor. Se você comprar um monitor que seja, dá uma olhada se a versão mais nova ou atualizada daquele monitor realmente trouxe algum implemento que vá trazer vantagem para você. Vou deixar aí os links. Se você também comprou ou tá usando um desse, deixa aí a sua experiência, como é que foi, se você teve algum problema ou se você tá tendo uma boa experiência, para ajudar a galera que tá querendo comprar. E espero que os monitores OLED também fiquem mais baratos pra galera. Aproveita e se inscreve lá no Loki pra gente chegar nos 100 mil inscritos, deixa o like aí também e clica no sininho pra saber as notificações.